Beleza, Manara, tamo junto, hein? Olha só, nossa parte 2 de Baixa Idade Média, nossa série Vestibulando na História. É o nosso, então, 7º episódio, né? Fica comigo, roda a vinheta, que aqui, então, você vai ter completinho o conteúdo para os vestibulares. Roda a vinheta, tamo junto! E aí, galera, é o seguinte, hein? Agora nós vamos fazer a parte 2 da Baixa Idade Média. Já falamos da parte 1 e agora a parte 2. Na parte 1, nós desenvolvemos o tema de cruzadas e renascimento comercial urbano. E agora nós vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais e sobre a crise do século XIV e o fim da Idade Média. Já sabemos, né, que a Idade Média vai do século V até o século XV, e nós temos então a Alta e a Baixa Idade Média. Da Baixa Idade Média, você lembra que vamos do século XI até o século XV. Sabemos que os temas da Baixa Idade Média está trabalhando a ideia da desestruturação do feudalismo, ou o entendimento disso, que é o que é exigido aí em muitas questões. Assim sendo, o termo Baixa Idade Média é a decadência do feudalismo. Nesse ponto, pessoal, nós temos uma ideia central do feudalismo que nós vimos na aula de feudalismo, ou seja, descentralização do poder nas mãos das nobrezas. E agora nós vamos ver o processo de centralização de poder na mão de uma nobreza, ou seja, a monarquia, ou melhor, a monarquia que representa uma nação, a monarquia nacional. Lembra então, pessoal, que nação é os povos, são as pessoas que vivem dentro de um território, que cultuam de uma mesma língua, de uma mesma ideia, de hábitos parecidos, isso formando então uma nacionalidade e uma nação. Já a ideia de Estado é um território que é então organizado por uma série de regras, onde as pessoas respeitam então um determinado tipo de instituição, que pode ser, por exemplo, um rei, uma monarquia. Deste contexto, então, pessoal, sempre existiu ideia de reis. Aí é reis no sistema feudal. O que nós estamos falando é que um rei vai centralizar vários territórios, formando então uma monarquia que representa uma nação. E aí nesse ponto, pessoal, nós estamos falando que nesse período surgiram as principais monarquias europeias, como por exemplo, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Nesse ponto, a ideia da formação de Portugal está relacionado as brigas que aconteceram na Península Ibérica, ou seja, as guerras de reconquista da Península Ibérica entre cristãos e muçulmanos. Desta forma, então, os 4 reinos católicos, Leão, Castelo, Aragão, Navarra, formaram então o que é o território de hoje, Portugal e Espanha. Assim, no século XII, surge ali, numa briga entre o reino de Leão, o condado, né, de Portucalense, que vai formar Portugal. Isso em 1139. E nós temos também a ideia de que a Espanha é a junção de territórios como Navarra, também aí, né, Aragão e também a Castela. O casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão formou então o território da Espanha. Nós vemos isso também no processo de estudo sobre as grandes navegações, tá? A gente tem a ideia da formação da Espanha em Portugal, numa ideia então para pensar nessas nações que se jogaram aos mares. Por quê? Porque estão no bico da Península Ibérica. Mas na história geral nós temos também a ideia de que Portugal e Espanha são formações monárquicas na Baixa Idade Média. Mas com certeza, pessoal, nós temos aqui um exemplo muito forte de formação de monarquia nacional, que é a formação da França e da Inglaterra. França e Inglaterra, pessoal, vão se chocar numa guerra muito famosa, chamada de Guerra dos 100 Anos. Por que nós chegamos nessa guerra? Porque nós temos a ideia de que o princípio de formação da Inglaterra se dá quando, lá no processo das entradas dos povos germânicos, os anglos e os saxões cristianizados formaram o território onde hoje nós chamamos de Inglaterra. Já os francos, né, vão dar origem ao território que nós vamos chamar de França. Lá por volta do século X, começou-se então a formação de uma dinastia que vai dar origem ao território francês, os capetinhos, a partir de Hugo Capeto. Nesse ponto, então, pessoal, o território da França não era todo o território que nós conhecemos hoje. A parte norte da França era um território chamado de Normandia. E a Normandia, então, era uma espécie de reino autônomo, uma fusão de francos com vikings e outros povos, como saxões. E aí, então, nesse ponto, pessoal, um duque da Normandia, chamado Guilherme, o Conquistador, no século XI, invadiu o território onde era o território da Inglaterra e unificou os reinos saxões e anglos da Inglaterra, formando, então, a ideia da Inglaterra. Guilherme I, o rei da Inglaterra. Nesse ponto, no século XI, começou, então, a formação da Inglaterra e no século X, a formação da França.
O que esses dois territórios vão se chocar? Eles se chocam, pessoal, porque no sentido feudal, você tinha nobres na Inglaterra que juravam obediência a nobres, né, na França, e vice-versa também. A Normandia era formada por francos, saxões, era uma mistura de povos. É aí que entra o conceito de nacionalidade. Por quê? Porque quando acaba a dinastia dos capetinhos na França, o último rei capetinho morreu sem deixar herdeiros, então extinguiu-se, acabou a dinastia dos capetinhos na França. E aí então, o rei da Inglaterra, Eduardo III, ele queria então dominar os territórios do norte da França, que tinha nobres saxões ou de origem inglesa, que juravam obediência ao rei da Inglaterra. Nesse ponto, então, pessoal, havia também nobres na França que não queriam ser submissos ao rei da Inglaterra. E aí surge um conceito de nacionalidade. Os franceses querem um rei da França e os ingleses querem dominar o território da França. Nesse ponto, então, pessoal, nós vamos ter uma guerra famosa chamada a Guerra dos 100 Anos. Alguns detalhes sobre a formação da monarquia inglesa e da monarquia francesa, pessoal, é importante você guardar. A Inglaterra nunca teve, né, um rei totalmente poderoso, fortão, porque nós temos lá, por exemplo, no período das cruzadas, um rei chamado Ricardo I. E o Ricardo I gostava de sair para as cruzadas, e esse cara então deixava o seu irmão governando, o João sem terra. E assim então surge um documento na Inglaterra que nobres exigiram que os reis da Inglaterra então tinham que governar chamando uma espécie de parlamento. E assim surgiu a Magna Carta. Em 1215, na Inglaterra, os nobres faziam um governo junto com o rei. Já na França, não. A França você já tinha um governo mais rígido. Os capetinhos eram extremamente rígidos. Por exemplo, eles chegaram a brigar com a igreja. É o chamado Cisma do Ocidente, que aconteceu entre 1378 e 1417. Ou seja, havia um papa na França e um papa lá em Roma. Era o chamado Cisma do Ocidente. Depois eles começaram a virar amigo e a coisa acabou. Bom, pessoal, esse processo de formação da França e da Inglaterra vão se chocar, como eu disse, numa guerra chamada Guerra dos 100 Anos. A guerra, então, tem 3 pontos. 3 pontos. Por que começou a Guerra dos 100 Anos? Lá, então, né, em 1337, é o início da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos vai de 1337 até 1453. Tem mais 100 anos, mas tudo bem. Neste ponto, então, galera, havia então o fim da dinastia dos capetinhos na França. A França ficou sem uma dinastia francesa e o rei da Inglaterra, da dinastia dos Plantagenetas, começou então a querer influenciar o território da França. Foi nisso então que a nobreza francesa começou então a lutar contra a nobreza inglesa e aí nós vamos ter então o início da Guerra dos 100 Anos. Então é uma disputa de sucessão régia, então né, uma disputa pelo território da Normandia que fica na França, e também tem uma questão aí muito importante, pessoal, lá na Baixa Idade Média teve o renascimento comercial, e você lembra muito bem de uma cidade chamada Flandres, que hoje fica na Bélgica, mas estava no norte da França, no que era o território da França naquela época. E assim, Flandres era uma cidade comercial muito importante, então tanto os franceses quanto os ingleses queriam o domínio dessa terra. Tá vendo, pessoal, o conceito de nacionalidade? Assim sendo, pessoal, no primeiro momento, os ingleses chegaram a invadir o território da Normandia, chegaram a dominar por bastante tempo o território da Normandia e os franceses ficaram ali resistindo à presença dos ingleses. Muitos dizem aí, pessoal, que é a ideia de que os ingleses tinham uma superioridade bélica. Eles eram mais fortes que os franceses e dominaram temporariamente o território da França. Mas a virada vem no século XV, né? Quando surge aí uma figura muito conhecida, a Joana d'Arc. A menina, a donzela de Orleans. A Joana d'Arc é uma menina mística que mexe com a ideia de um cristianismo rural. Essa menina dizia que ouvia mensagens de Deus e que estava incumbida de salvar a França dos ingleses. E aí entra o conceito de identidade nacional. A Joana d'Arc representa uma França unida contra os ingleses, uma França que quer expulsar os ingleses do seu território. Nesse ponto, então, os camponeses começaram a entrar na guerra, fazendo suas revoltas. A nobreza, então, acreditava que a Joana d'Arc era um talismã dos franceses. E aí, pouco a pouco, os franceses foram vencendo os ingleses e, então, debilitando a presença inglesa dentro da França. Todo mundo sabe que uma guerra de ocupação é muito difícil. Então, aí, os ingleses começaram a cansar de ficar guerreando dentro da França. A Joana d'Arc, então, pessoal, venceu várias batalhas, ela faz uma aliança com uma dinastia de origem francesa chamada de a dinastia dos Valois. Delfim Carlos, ou o que vai ser o futuro primeiro rei da dinastia dos Valois, Carlos VII, então se apoia na Joana d'Arc para ser o talismã dos franceses. Numa das guerras, a Joana d'Arc é atingida,
ela é capturada e é vendida, né, para a parte inglesa, e ela foi morta pela Inquisição Católica como a bruxa Joana d'Arc, justamente porque os ingleses viam nela uma inimiga a ser derrotada. Depois de muito tempo, pessoal, lá no século XX, a Igreja Católica vai canonizar a Joana d'Arc, porque para os franceses, pessoal, a Joana d'Arc era uma santa. Então, pessoal, para os ingleses uma bruxa, para os franceses uma santa. Mas aí é papo para outro assunto, é papo sobre a discussão sobre o cristianismo. Em 1453, os ingleses saem do território da França, a França é unificada e surge então a dinastia dos Valois na unificação da França. Os ingleses então saem do território da França e aí a dinastia que já estava no governo da Inglaterra nesse momento era os Lancaster. E aí surge uma guerra muito famosa dentro da Inglaterra, justamente pelo fato de que uma outra dinastia lá do norte da Inglaterra, chamado de York, não engoliu a derrota dos ingleses para os franceses na Guerra dos 100 Anos. E aí uma guerra particular, uma guerra dentro da Inglaterra, chamada de Guerra das Duas Rosas. Os Lancaster versus os York. Então, por ter símbolos, né, nos seus brasões de rosas, fica conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Tudo bem? Essa guerra durou de 1455 até 1485 e criou aí uma ideia de um atraso da Inglaterra. A Inglaterra ficou parada guerreando durante 30 anos, não entrou em navegação, não fez desenvolvimento nenhum. Os caras entraram no acordo e resolveram parar essa guerra quando aceitaram um outro rei, né, de origem de uma outra dinastia, a dinastia dos Tudor, famosa dinastia dos Tudor, entra na Inglaterra a partir de 1485, então a Inglaterra se consolidou em 1485. Então perceba, pessoal, nesses fatos de guerras constantes, que as guerras eram uma lógica básica do medievo, e a presença de um rei poderoso que conseguisse dominar todas as nobrezas, criou então a ideia central da formação das monarquias nacionais, ou seja, a centralização de poder. E aos poucos, a nobreza feudal foi perdendo espaço para os reis, que depois, lá na frente, nós vamos chamar de reis absolutistas. Tranquilo? Bom, para fechar nossa aula, vamos falar sobre o século XIV. O século XIV já foi falado um pouquinho aqui, né? Porque a Guerra dos 100 Anos está bem no século XIV. Então nós temos, então, o nosso tema final de Baixa Idade Média, que é a crise do século XIV. O século XIV vai de 1301 a 1400. Ele é muito fatídico e muito conhecido, e cai bastante em questões de vestibular, porque ele marca, então, a chamada a catástrofe medieval. A grande baixa demográfica que aconteceu nesse período. Quase 1/3 da população europeia morreu. Morreu do quê? Morreu de fome. Morreu de peste, morreu de guerra. É a Guerra dos 100 Anos, pessoal. É a Guerra das Duas Rosas, é a guerra na Península Ibérica, é guerra entre nobreza, é revolta camponesa, era desgraça na terra. E assim sendo, pessoal, uma doença famosíssima chamada de peste bubônica, tá? Então guarda aí, ó, trinômio macabro, peste, fome, guerra. A ordem dos fatores não altera o produto, mas você sabe que 3 tipos de mortes aconteceram nesse período aí. Nesse sentido, então, pessoal, a fome é causada por secas cíclicas, também pela questão do renascimento comercial, cidades que vão surgindo, e aí a galera, então, vai desmatando matas, os climas mudam, as más colheitas e as pessoas passaram a morrer bastante por causa de fome. E, obviamente, tá, pessoal, que uma doença vinda lá do Oriente, né, transmitida pela bactéria na pulga do rato. E o rato, pessoal, é um animal pestilento que se espalha na sujeira, numa idade média sem muito saneamento básico, e aí então se espalhou através do contato da saliva. A doença matou milhões de pessoas na Europa. Peste bubônica, a peste negra. Esse nome bubônica, pessoal, vem por causa que saía bulbos nas axilas, nas virilhas, também no corpo, e a pele da pessoa ficava enegrecida. E aí a galera então morria de febre, de dores, de infecções. A peste bubônica, a peste negra. Peste, fome e guerra são o trinômio macabro da Baixa Idade Média. Assim, pessoal, todos esses acontecimentos vão gerando uma ideia de que aquele poder maior, o poder atemporal da igreja passa a ser questionado. Por quê? Porque a igreja, pessoal, ela era o baluarte das explicações. E aí nesse ponto ela não consegue explicar por que tanta guerra, por que tanta doença, por que tanta fome. E aí a galera passa a buscar outras explicações. Então o teocentrismo cristão da Baixa Idade Média ou da própria Idade Média passa a ser questionado. E a igreja então vai ser questionada. E aí começa a surgir então novos pensamentos.
vai ser o renascimento cultural, o renascimento científico. Eu vou passar aqui em cima, pessoal, porque nós temos uma aula completa aqui no canal falando sobre cultura medieval. E aí você vai entender um pouquinho o que é esse teocentrismo, né? Mas você guarda para vestibular que a cultura medieval era baseada pelo domínio cultural da igreja, o pensamento filosófico da igreja, toda a moral cristã, isso é chamado de teocentrismo. Então, até mesmo as explicações científicas via pela igreja. Então, por exemplo, os caras foram buscar outras explicações. Para curar a peste, precisa entender o foco da doença, cuidar das pessoas, fazer esse saneamento básico. Para acabar com as guerras, fazer diplomacia. O rei passa a ser muito mais poderoso do que a própria igreja. E para acabar com a fome, precisa plantar em outro lugar, fazer novas técnicas. Então é a razão humana mudando. Nós estamos deixando a Idade Média e entrando na Idade Moderna. Olha só, pessoal, essa nossa aula completa, resumão de Baixa Idade Média, parte 2. Falamos de formação das monarquias nacionais e falamos sobre a crise do século XIV, o fim da Idade Média e também de quebra a cultura e o teocentrismo da Idade Média. Meus queridos, meus amados, né? Eu digo pra vocês, então, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, vem com a gente no nosso Vestibulando na História com o Zavolina aqui no História é Vida. Até mais, galera, grande abraço, tchau, tchau.